Render graças ao Senhor porque Ele é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Hoje, nesse domingo, completaremos então aquilo que nós começamos na sexta, com aquela pergunta: que faremos nós com Jesus chamado o Cristo? A pergunta de Pilatos para o povo que estava diante dele, de Jesus, no seu julgamento. E nós comentamos que a sexta-feira foi um momento triste, um momento de dor, de angústia, de morte, de escuridão. E hoje nós comentaremos sobre o domingo de ressurreição. Mas antes, nós poderíamos falar um pouquinho só do que nosso pensamento em relação ao ontem, ao sábado. O que será que aconteceu? Nós pensamos que, como os discípulos e muitas outras pessoas, os seguidores de Jesus, tinham uma expectativa, uma esperança de que se cumprisse as coisas que ele dizia, no caso, estabelecimento do reino de Deus nesse mundo aqui, e o pensamento deles ainda estava um pouco nublado, errado ainda, porque eles pensavam que Jesus ia estabelecer o reino político em Israel, libertando aquele povo do domínio romano. E nós vemos isso porque eles perguntam a Jesus, depois que Jesus ressuscita e encontra com eles, eles perguntam: é agora que o Senhor vai estabelecer o seu reino em Israel? E ele fala assim: não é nada disso não, vocês estão totalmente errados, não é por aí não. Então nós vemos que no sábado essa questão de não vai se cumprir, mas ele falou, e agora nós o seguimos aí por 3 anos, as coisas que ele contou, as coisas que ele falou que ia acontecer, e agora nós estamos órfãos, estamos sozinhos, e a decepção. A decepção. E nós sabemos, quando nós nos decepcionamos com algumas pessoas, como isso é triste. Então continuou a tristeza no sábado, continuou os questionamentos, continuou, talvez eu penso, os discípulos reunidos e perguntando: e agora? Mas ele falou, ele morreu, não tem mais jeito, porque a morte não tem mais jeito para a morte. Mas veio o domingo. Então a sexta-feira é sexta-feira, mas o domingo veio aí. Passou a sexta-feira com todos os seus horrores, passou o sábado com todo o seu questionamento, com toda a sua tristeza também, com todo esse pensamento de que não viria mais, não teria mais jeito, não tem mais jeito mais. E chegou o domingo da ressurreição, em que nós estamos agora diante do túmulo de Jesus, e alguns personagens estão ali. Nós lemos o texto de Mateus, de Marcos, de Lucas, de João, e tem uns desencontros. Um momento fala que está Maria Madalena com Maria, mãe de Tiago e Salomé. Daqui a pouco está Maria Madalena sozinha. Daqui a pouco está Maria Madalena com Joana e outra Maria. Então, mas é um relato de que quem esteve lá e comentou com os autores, e cada autor escreveu de uma maneira. No texto mais importante para mim seria hoje, de João 20, no versículo 15, onde existe uma pergunta. Foi feita uma pergunta lá em Mateus pelo Pilatos: o que faremos de Jesus chamado Cristo? E aqui é uma pergunta, porque Maria Madalena está ali. É interessante, volto a dizer, que esteve um pouco um momento antes de Maria Madalena, porque ela vai, encontra o túmulo vazio, ela volta, fala para os discípulos, e os discípulos correm até o túmulo, João e Pedro, e eles olham para o túmulo, entram dentro do túmulo, vê o lençol e a mordalha ali, mas não tem mais o corpo, e eles saem. E Jesus, quando Maria vira o rosto, Jesus está diante dela. Esta mulher que para mim representa toda a sociedade que é rejeitada, todas as pessoas que são rejeitadas por essa sociedade, na verdade. Então, ela para mim representa os estrangeiros, os órfãos, os pobres, as viúvas, os escravos, os que são que têm as suas opções sexuais diferentes da nossa. Então, ela para mim representa isso, porque Jesus poderia ter se revelado aos seus discípulos logo ali, aqueles que andavam com ele, que andou com ele ali junto e eram mais chegados, Pedro e João, os apóstolos que eram mais chegados a Jesus. Mas ele não, ele vai se revelar uma mulher que também naquela época era uma pessoa que ela tinha a sua função de reproduzir filhos e tomar conta da casa, não tinha muita voz ativa, não tinha autoridade. E ele então vai se revelar. E ele faz uma pergunta para Maria: o que procuras? Por que você está chorando? O que procuras?
E ela pensa que ele é o jardineiro. E ela fala, onde o Senhor colocou o corpo do Senhor, né? Me diz que eu vou pegá-lo. E ele fala então o nome dela, ele fala Maria. E ela diz, Rabone, ela reconhece Jesus quando ele fala o nome dela. O que você procura? O mundo hoje nós queremos poder, queremos fama, queremos riqueza, queremos só coisas maravilhosas para nós. Mas o que procuras? Jesus ele vem com um ensino, uma doutrina que é a doutrina que nos diz que nós teremos uma vida eterna, que Deus irá estabelecer o reino dele nesse mundo. Mas uma vida de paz, de alegria. Mas nós vemos que muitas vezes nós temos pessoas que são cristãs e que não têm paz, que não têm alegria. Então, por que acontece isso nesse momento? Por que Jesus falou que ele era a porta, que ele era a água viva, que aquele que encontraria com ele teria águas vivas que fluiriam do seu interior? E não acontece isso. Porque não há alegria, porque não há amor em relação ao próximo no coração desse cristão. O erro, eu creio, que não está em Jesus. Não está no que ele falou, que não seja possível fazer, que seria impossível nós fazermos aquilo que ele está falando. O erro está em nós que não entendemos o que ele disse, não entendemos e nós não conseguimos perceber o caminho que ele levou. É igual os apóstolos. Você vai estabelecer o seu reino político agora? Não, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de um reino de amor. Você deve amar a Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a si mesmo. Então é uma diferença muito grande. Então não existe essa vida eterna e eu creio que a vida eterna para nós não é quando nós morremos, não é essa vida. A nossa vida é quando nós entendemos aquilo que Jesus Cristo está falando, da vida dele na nossa vida e nós entendemos, aí nós começamos a viver uma vida eterna aqui hoje na terra. Mas só se nós entendemos. Se nós acharmos que Jesus era só para dar para nós casa, dinheiro, carro, emprego e esposo e esposa maravilhosos, nós estamos completamente errados. Não é porque nós somos cristãos que nós somos melhores do que outra pessoa que tem um outro tipo de religião, que tem outro tipo de atitude em relação à questão sexual. Não é por causa disso. Nosso Jesus não é isso. O Jesus ele trouxe vida. E quando a Pessah judaica ela é estabelecida, a festa da Pessah judaica, ela é estabelecida como festa de alegria. De alegria por quê? Porque eles saíram do cativeiro para uma terra que mana leite e mel. E Deus os tirou da escravidão. E por isso foi a questão da Páscoa, da Pessah dos judeus. E a Pessah nossa, a Páscoa nossa é justamente isso. Tiraram-nos desse mundo, desse pensamento do mundo de que nós somos melhores do que os outros e que nós somos superiores aos outros. E que nós então temos a Jesus porque o sacrifício dele, o sangue derramado dele, foi para que nós tivéssemos posses, tivéssemos riquezas, tivéssemos poder, tivéssemos honra. Não, não foi para isso não. Foi justamente ao contrário, para que nós pudéssemos ser humildes, nosso orgulho ser destruído, nossa vaidade ser destruída e nós então caminharmos nesse mundo como ele caminhou, se preocupando com o outro. Então o domingo chegou, a sexta-feira passou, o sábado passou e o domingo de aleluia, de glória, o domingo de vida, de graça, de misericórdia se estabeleceu. Ele ressuscitou. Os anjos disseram para as mulheres quando chegaram, em alguns textos de alguns evangelhos: o que vocês estão fazendo aqui? Por que buscar entre os mortos aquele que vive? E 2 ou 3 evangelhos vai concluir resumindo numa mesma palavra, numa mesma frase. Ele não está aqui, ele ressuscitou. Ele ressuscitou para a vida, para que você tivesse vida. Não importa quem você é, não importa o que você pense, não importa o que você defenda. Deus te ama do jeito que você é e Jesus se entregou por você. Mas para quê? Para que você tenha um pensamento entendendo o que ele está falando e nós então possamos retornar do caminho que nós estamos levando errado. A palavra metanoia do grego significa uma mudança de mente, uma mudança de visão, uma mudança de caminho, de atitude em relação ao outro, porque todos nós somos descendentes de um só. Então nós somos irmanados. Então nossa mudança em relação ao nosso próximo, como é o que diz
Faça ao próximo o que você quer que ele faça para você, em relação ao nosso Deus. Deus acima de todas as coisas. E Jesus Cristo então vai fazer essa ponte entre nós. Antigamente precisava-se do sacerdote. Hoje não se precisa de ninguém para você poder chegar até Deus, porque Jesus abriu o caminho para que nós pudéssemos entrar no Santíssimo Lugar. Havia separação no templo, entre os átrios, o Santo Lugar e o Santíssimo Lugar. Somente uma vez por ano, no dia do Yom Kippur, é que o sacerdote, o sumo sacerdote, poderia entrar no Santíssimo Lugar, onde estava a presença de Deus. Hoje não se precisa mais isso. Jesus veio para a ressurreição, para dar alegria, para dar o caminho, para dar vida, para que nós pudéssemos ter um relacionamento profundo e aberto com esse Deus, que é o Pai dele e é o nosso Pai. Dia de alegria, dia de ressurreição, dia de vida, e que dessa vida, essa ressurreição, essa alegria possa ser derramada na sua casa, na sua vida, na vida dos seus familiares, não com os pensamentos egoísticos de nosso, não, mas entendendo o que ele veio fazer. Eu sei o que eu estou fazendo, eu estou morrendo e derramando o meu sangue, porque muitos virão até mim, aqueles que quiserem. Então, que procuras? Que fará você, que farei eu de Jesus chamado o Cristo? O que você procura e o que eu procuro? O Evangelho de Jesus não é um evangelho de peso, não é um evangelho de domínio sobre o outro, é um evangelho de liberdade, de alegria, de graça, de amor, de paz. Mesmo que você esteja passando pelo vale da sombra da morte, o vale de Baaca, o vale de lágrimas, essa alegria, essa paz, esse amor vai perdurar no seu coração, porque você entende o que ele fala. Não é o que você quer, é o que ele está mostrando. E você o segue por amor ou não. Então, que procuras? Que faremos Jesus chamado Cristo? E no finalzinho diz aqui o texto, aqui no versículo 31, diz assim, João escrevendo, né? Para que para que você crendo, tenhais vida no nome dele. Vida, e vida em abundância. Vida, vida, vida. Ressurreição, alegria, vida. Porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Deus abençoe esse dia maravilhoso, Deus abençoe a sua vida, a sua família, a semana que se inicia. Deus também abençoe o coração e console o coração das pessoas que estão perdendo seus entes queridos para essa doença e outros tipos de doença também, essas mortes não só no Brasil, mas também no mundo inteiro. Que Deus também console, que Deus sustente e que Deus tenha compaixão de todos nós, porque todos nós estamos sujeitos a isso. Ninguém está livre de, mesmo que tenha sendo vacinado, de pegar essa doença e falecer. Então que Deus nos proteja, nos guarde e Deus abençoe também essas pessoas que continuam. Existem pessoas na própria família que perdeu 3, 4 pessoas dentro da própria família. Então é muito triste e que Deus console em nome de Jesus. E boa Páscoa, bom dia para você em nome de Cristo Jesus. Amém.